Boa tarde, mulheres de gás. Nós de volta com Energizadas, o episódio número 13, e com um tema muito importante. Um tema que vai enriquecer esse final de ano nas suas projeções para 2025. Nosso podcast vai falar sobre sabedoria e equilíbrio para o sucesso, construindo um futuro com propósito, inteligência espiritual. Nós, Mulheres de Gás, estivemos juntos no mês passado, em outubro, no nosso planejamento estratégico para 2025. E tivemos a presença da dona Maria Socorro Araújo, que foi um divisor de águas, não foi, Lígia? Não foi, Rita? Ela integrou todo esse processo de construção de metas para 2025, conectando a nossa mente e o nosso emocional. E aí a gente gostaria de apresentar a dona Maria de Socorro Araújo, falar um pouquinho, bem rápido, quem é essa mulher fabulosa que faz a diferença nas nossas vidas. De muitas pessoas, né? Nossa convidada hoje, então, é a dona Maria de Socorro, uma mulher com décadas de experiência e liderança no setor corporativo. É uma verdadeira inspiração para líderes que buscam alinhar sucesso profissional com propósito de vida. Ela começou sua carreira como executiva em grandes empresas. Isso há quase 60 anos atrás. Se a gente fala que hoje é difícil incluir mulheres no mundo corporativo, imagine há 60 anos atrás. E ela trabalhou em empresas muito focadas nas mulheres, como a Valizer, a Demilos, a Del Rio e várias outras empresas. Hoje, ela é sócia proprietária da Marix Mola de Pisos para Portas e fundadora do Instituto Pensamento Iluminado. Dona Maria de Socorro Araújo, por favor, se apresente, fale um pouquinho mais sobre você. Ok. Boa tarde a todos, a todas. Bom, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Mulheres de Gás, para mim, tem esse gás aí, tem muitos adjetivos maravilhosos, né? Mulheres corajosas, mulheres que trabalham com a distribuição do gás, mulheres batalhadoras, né? E havia sempre aquela frase, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E hoje eu digo que por trás de uma grande mulher também existe um grande homem. E gosto muito do meio das Mulheres de Gás, porque são mulheres vitoriosas, não só na carreira profissional, mas como mães, como esposas, como amigas. São mulheres energizadas. Bom, eu casei muito jovem, com 15 anos, com 16 anos eu tinha filhos gêmeos, com 21 anos eu tinha 5 filhos. E com 22 anos eu me desquitei. Naquela época não existia divórcio, era desquite. Que, aliás, tem até uma curiosidade, as pessoas que apenas se desquitaram e não concluíram um divórcio, passou uma lei, alguns anos atrás, que essas pessoas são viúvas, né? Então eu sou uma viúva. Muito bem. Eu fiquei muito jovem, com 5 filhos, muitos desafios, principalmente na área financeira, na área de trabalho também, porque eu não havia tido tempo de estudar, tinha me dedicado só a ter filhos, né? Mas iniciei minha carreira na Valizer como modelista infantil e houve um momento na minha vida que foi um momento muito especial. Por volta dos 24 aos 27 anos, eu tive um momento único que nasceu em mim, quando aconteceu isso, o meu propósito de vida, que eu tenho muita alegria de, aos 82 anos, olhar para trás e ver que realmente eu tenho cumprido o meu propósito. Que propósito foi esse? Ensinar o meu próximo a evoluir através do pensamento. Porque o que aconteceu foi um momento único de descoberta do poder do pensamento, há 60 anos atrás.
numa época em que não se falava sobre criação de realidade, não se falava de física quântica. E eu tive a felicidade de encontrar um livro, naquela época, do Murphy, que era O Poder do Subconsciente. E ao ler aquele livro, eu acreditei 100% naquele mestre. E em uma semana eu mudei minha vida. Em uma semana eu recebi uma promoção para ser gerente de produto. E a partir dali eu fiz uma carreira brilhante, uma carreira que me deu muitas alegrias. Fui gerente de produto, diretora de marketing, e foi maravilhoso. Foi realmente um marco na minha vida. E ali nasceu uma proposta de vida, porque eu percebi naquele momento, há 60 anos atrás, que as pessoas não tinham a menor ideia do universo onde elas viviam. E aí eu me dediquei a estudar para criar o meu primeiro curso, que eu achei que seria fácil, porque eu vivi aquele momento, né? Mas não era fácil, porque eu estava simplesmente começando uma grande caminhada com grandes mestres. Encontrei mestres maravilhosos, e esses mestres me ajudaram muito a desenvolver uma vida de paz, de harmonia, de realização, de alegria, de criar 5 filhos e hoje ter 5 bons executivos, homens e mulheres honradas, pai e mãe de filhos. Tenho 5 filhos, 10 netos e 4 bisnetos. Maravilha. E desses 4 bisnetos, tem 2 espanhol e 2 francês. Então, a minha hereditariedade está se espalhando pelo mundo. E eu fico muito feliz com isso. Mas vamos aos assuntos mais importantes que eu vou aproveitar nesse podcast para levar para as mulheres e para os homens, né, para os jovens, que é a descoberta que cada um de vocês tem de fazer da sua consciência, acordar para a consciência maior. Nós vivemos num mundo que a grande maioria imagina que seja material. Ele é um mundo material, só que antes dele ser material, ele é um mundo mental. Como diz no Kybalion, o livro das 7 leis, tudo é mente, o mundo é mental. Não existe nada, preste atenção, olha ao seu redor. Não existe nada, absolutamente nada, que antes de ser criado pelo homem, não tenha sido primeiro um pensamento na cabeça de alguém. Um avião, alguém pensou no avião. Na casa onde você mora, na roupa que você veste, no brinco que eu uso. Tudo primeiro é um pensamento, para depois vir para essa realidade. E quando aconteceu aquela minha mudança de vida em uma semana, eu achei que seria muito fácil criar um curso e ensinar para as pessoas. Mas eu estava absolutamente enganada. Eu levei 45 anos estudando. Em cada momento livre que eu tinha, eu estava com um livro na mão. Para 45 anos depois daquele desejo de dar aquele curso ser realizado. Então, em 2005, eu dei o primeiro curso, Você e o Pensamento. Ali eu tinha realmente fechado o ciclo de conhecimento para ter condições de responder as perguntas que iriam me fazer durante aquele curso. E nesses anos que se passaram, vários outros cursos foram criados, como o Poder Unificador da Mente, a Era Mental no Trabalho, que eu costumo dar em empresas, o Pré-Natal Mental, que eu dou para mulheres grávidas, babás, avós, enfim, as pessoas que vão lidar com uma criança
ninguém é preparado para ser pai e mãe. Então a gente comete muito engano na educação dos filhos. E eu me preocupei muito com isso, porque ao longo dos meus estudos eu fui descobrindo que cada um de nós tinha uma criança ferida. E essa criança é que comanda a vida do adulto. E aí nasceu também a terapia mental. Terapia mental informacional. Por que informacional? Porque tudo é onda de energia. Tudo é informação. Você recebe todo o tempo informação, seja pela televisão, seja pelo celular, seja o seu filho que fala, seja o patrão, seja... Enfim, você vive, dorme, acorda, recebendo ondas de informação. E essa terapia lida exatamente com ondas de informação, com energia pura, não é? E ela lida muito com o subatômico, né? Nós vivemos aqui essa realidade que a gente vive na matéria, isso é 10%. 90% está acontecendo onde você não vê, no subatômico, lá onde está acontecendo tudo, no invisível. Por isso o Mestre Jesus, ele dizia, quando Tomé quis ver se a ferida da cicatriz dele era verdadeira, ele disse a Tomé, feliz do homem que crê no que não vê, porque é lá que se realiza tudo. É lá que é criado tudo que você deseja. E eu procuro passar isso, ensinar isso nos meus cursos. E fico muito feliz com a transformação que eu vejo na vida das pessoas que fazem os meus cursos, que fazem terapias. Tem um curso que é o Pensamento Iluminado para Jovens, que eu dou para jovens adolescentes. E fico muito feliz de ver a transformação que acontece com esses adolescentes, né? E muitos deles hoje, homens adultos, mulheres adultas, eu vejo que aquilo que eles... Aquele dia, daquele curso, quando eles tinham 13, 14, 15 anos, eles realizaram tudo o que eles queriam na vida deles. Então, eu vejo médicos, dentistas, engenheiros, me deixa muito feliz o resultado do meu trabalho, né? Eu realmente fui uma estilista de muito sucesso na área de lingerie, mas a minha maior alegria é trabalhar com o pensamento, é ver o desenvolvimento mental das pessoas, é ver que elas podem ser felizes, que elas podem ter uma vida equilibrada, né? O que falta a elas é conhecimento, apenas isso. Conhecimento. Posso sim, sim. Primeiro me apresentar, né? É a primeira vez que eu estou participando do podcast. E aí, quando a Denise trouxe o tema, até me encorajou a participar, né? Que eu não sou muito de aparecer. Mas é porque é um tema muito importante, né? Eu acho assim, quando a gente fala de consciência, espiritualidade e liderança, é um tema que super me atrai. Eu fui e sou líder por muitos anos, né? Trabalhei no mundo corporativo durante 15 anos. E saí do mundo corporativo para vir para o mundo das terapias, mas não abandonando essa parte de liderança, porque eu acho que é fundamental. Uhum. E eu costumo dizer que o líder, entrando no assunto liderança, dando socorro com a senhora, eu costumo dizer que o líder, ele é aquela pessoa que está sempre no olho do furacão, porque ele está ali sofrendo pressão de todos os lados, seja da equipe, seja quando é no mundo corporativo da alta direção, seja da família que cobra também alguns papéis para eles, da sociedade, enfim, ele está sempre ali no olho do furacão. E como a senhora acha que a inteligência espiritual pode ajudar esse líder a manter a consciência e tomar as melhores decisões, trazer para a estratégia da empresa? E até antes, um pouquinho também da sua resposta, para complementar, também falar um pouquinho o que é essa consciência espiritual. Porque muitas vezes, quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas levam muito para a religião. E eu entendo, e a senhora me corrija, que não é só a religião, né? A religião é um caminho, mas a senhora já deu uma boa aula aí no começo, né? Esse todo, esse pensamento, essa cocriação, enfim, o que isso pode ajudar aí para quem está no cargo de liderança? Bom,
A responsabilidade de um líder é grande, né? Porque ele, o nome já está dizendo, ele vai liderar pessoas, né? E normalmente os líderes são pessoas fortes e as pessoas se deixam guiar por eles. Então, a necessidade de um líder conhecer a terceira inteligência que foi revelada, começou a ser estudada na metade do século passado por um grupo de físicos quânticos, grandes psicólogos, que foi a inteligência espiritual. Você teve primeiro a inteligência intelectual, e quem tinha um bom QI era tudo. Depois se descobriu que não era assim, veio a inteligência emocional, mas hoje se sabe que para se ter equilíbrio emocional, mental, a pessoa tem de ter um bom desenvolvimento da inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, ela lida principalmente com o subatômico, exatamente com essa área que a gente não vê, né? Com energia, né? Com átomos, com elétrons. E fica, às vezes, um pouco difícil das pessoas entenderem. Então, as pessoas pensam muito, quando ouvem falar inteligência espiritual, elas levam muito para a religião, como você disse, é verdadeiro isso. E não é uma coisa religiosa, né? A inteligência espiritual, ela lida com o conhecimento da vida do ser humano, em todos os aspectos da vida, né? E principalmente em esclarecer esse ser humano que ele nasce com cargas pesadas, né? Como diz o mestre Hermes Trismegisto, no livro Corpus Hermético, ele chama de manchas de nascimento. Que manchas são essas? São as raízes das dores emocionais nossas, como a ignorância, a tristeza, a injustiça, o roubo, a corrupção, a traição, a maldade, a precipitação, a inveja, a ambição, né? A falta de controle. Imagine que esse mestre, 3.000 anos antes de Cristo, ele já gravava isso na famosa Tábuas de Esmeralda, explicando que isso nasce com a gente nesse planeta, que é um planeta de matéria, um planeta que nós estamos aqui, um planeta de tempo e espaço para evoluir. Estamos aqui para aprender. E eu quero dizer uma coisa a você. Todo sofrimento que você acha que teve, pode ter certeza. Você evoluiu com ele. Você está aprendendo com ele. Tudo é experiência para tirar o aprendizado. Como é que eu vou saber que uma manga é doce se eu nunca comi manga, né? Como é que eu vou saber se chocolate é bom se eu nunca comi um chocolate? Então, nós temos de passar todas as experiências. Somos seres eternos. A consciência, ela não morre nunca, né? A energia do átomo semente está sempre em evolução. O que morre, o que fica, que vira pó, é esse corpo físico, que é matéria. Mas a consciência, na hora dessa passagem, ela vai para outras dimensões. E ela pode ir para outras, voltar nessa mesma dimensão, ter uma nova história, né? E um recomeço novo. E de experiência em experiência nós vamos evoluindo dentro desse cosmo infinito. A gente tem de começar a abrir a mente da gente para essa coisa maravilhosa que é o cosmos. Imagine bilhões de galáxias. Dentro dessas bilhões de galáxias, bilhões de planetas, né? Tanta coisa. Então, o planeta Terra é um planetinha pequeno, não é? Ainda muito primitivo. A gente mata bicho ainda para comer, né? Tem alguns ainda que são canibais.
Então, estamos aqui em aprendizado. Estamos em aprendizado. E eu costumo dizer uma coisa de coração. Às vezes até choro quando estou sozinha. Tenho muita compaixão pela humanidade como um todo. Porque ninguém às vezes é agressivo, ninguém é ruim porque quer. É todo um processo dentro da evolução do indivíduo. Às vezes eu fico pensando, nós estamos terminando agora uma eleição, né? Esse processo, e às vezes eu me informo bastante sobre a política para ver como é que está a evolução do nosso povo nesse campo. E eu fico vendo os debates, as pessoas se agredindo, e eu tenho muita compaixão. Meu Deus, quanta tolice, né? Quanto nós ainda vamos caminhar, para poder termos bons líderes também, em todos os aspectos. Então, voltando à questão da liderança, um bom líder tem de se interessar profundamente pelo profundo conhecimento da inteligência espiritual, né? Eu dou mentorias em empresas e fico muito feliz quando eu dou uma mentoria para um grupo de líderes, porque eu sei que aquilo vai ser replicado, que aquele líder vai agir de outra forma dali para frente, porque ele conheceu, por exemplo, eu dou um curso que se chama Os Saberes do Kybalion, né, para líderes. E o que é o Kybalion? São as 7 leis básicas do universo. E a grande massa humana não conhece essas leis. E essas leis são inexoráveis. Não são como as leis do homem, né? Que para alguém é uma justiça, para o outro é outra justiça. As 7 leis, elas são inexoráveis. É para mim, é para você, é para o rei, é para o mendigo. E cada lei dessa comanda a vida da gente, comanda a mente da gente, comanda o emocional da gente. E a gente não conhece. Por isso se faz tanta bobagem na vida, né? Eu tenho bem consciência disso, porque hoje tenho 82 anos e fiz muitas bobagens na minha vida. Então, quando eu vejo os outros hoje fazendo, eu digo, meu Deus, como é difícil, né? Como é difícil a evolução. Então, a busca tem de ser constante pelo conhecimento. A primeira mancha de nascimento é a ignorância. A falta de conhecimento nos mata. Então, conhecer essas leis com profundidade para um líder é fundamental. Fundamental. E não só para o líder, né? Para o comandado do líder, para a humanidade de modo geral. Eu faço sempre uma comparação. Imagine que você não sabe dirigir, nunca não dirige bem, e você nunca estudou as leis do trânsito, e você sai dirigindo um carro. Imagine as barbaridades que podem acontecer durante esse processo dessa pessoa, com esse veículo. Assim também é na vida. A gente não conhece as leis. E esse é um planeta, é um universo feito de leis, né? Não existe um Deus lá que está olhando para mim, olha, Socorro fez isso, agora precisa ser castigada, precisa receber esse castigo. Etc. Deus punitivo, né? Que muitas vezes não existe isso, né? Nós vivemos num universo de energias, né? Vivemos num universo totalmente organizado, perfeito, maravilhoso, que se a gente conhecer e começar a vivenciar esse processo, a gente muda a vida da gente, né? Porque a gente começa a trabalhar essas raízes que a gente traz, que a gente recebe quando entra na matéria, né? Da raiva, essas emoções que tiram você do seu equilíbrio. Mas você não as conhece.
Então, você vai a médico, você vai muito a psiquiatra, você recorre a tudo quanto é. Tomo muito remédio para poder dormir. Eu tenho de fazer um monte de coisa para sobreviver, porque eu não tenho conhecimento verdadeiro. Quando eu comecei a entender todos esses processos, a minha grande busca foi traduzir esses conhecimentos de forma muito clara, que um jovem com 10, 12 anos pudesse entender. Então, eu não estou muito preocupada em falar as coisas de forma filosóficas. Eu estou muito preocupada em usar uma linguagem que todo ser humano possa entender e possa vivenciar na vida dele, na prática, essas leis e mudar as possibilidades dele. É isso. A gente fala em conhecimento, né? Aí, quando a gente fala em líderes, a gente fala logo de grandes cursos como MBA, né? De técnicas para aplicar, né, a liderança em um grupo. E a gente esquece essa parte emocional, que é o que realmente faz a gente executar essas técnicas, né? Pensando nisso, nessa questão aí de a gente vê muitos líderes preocupados em questões técnicas, né? A gente vê também muitas empresas mudando um pouco esse perfil, né? Mas a questão que a gente fala, a inteligência emocional, né? Que agora a gente está entendendo que é uma inteligência espiritual. Você tem realmente, Denise, a emocional e a espiritual. A espiritual, eu diria que ela engloba o todo, né? A parte intelectual, a parte emocional e a parte que é o espírito humano. Porque uma coisa nós não podemos negar. A quarta lei do universo é a polaridade. Então, você tem dia, noite, feio, bonito, rico, pobre, né? Você tem sempre, tudo é dual. E você tem matéria, um corpo humano, mas você tem um espírito divino. Você não é filho de chocadeira. Você é uma criação de uma energia maior, de uma fonte criadora. Comece a pensar na maravilha que é a gestação de um ser humano. Numa relação, uma semente, um espermatozoide quase invisível, entra num óvulo e ali começa a se desenvolver um ser. Músculo, coração, cérebro. E dali a 7, 9 meses está nascendo um ser humano. Isso não é pequena coisa. Isso é extraordinário. Nós somos pessoas extraordinárias. Simplesmente não sabemos disso. Quando você entende todo o processo, e você sabe que tudo é com você. Se você quiser, você muda a sua vida. E não precisa, e muda de onde você estiver. Você pode estar numa pobreza extrema. Quando você entende o processo, você pode mudar. E muda como eu mudei a minha em uma semana. Quando eu li aquele livro, eu tive um grande salto quântico na minha vida. Eu entendi naquele momento, e foi um entendimento muito profundo. É tanto que o propósito nasceu. Eu vou ensinar o meu próximo a evoluir através do pensamento. Mas isso era 60 anos atrás. Então foi um pouco difícil, mas foi tão prazeroso. A minha vida foi muito prazerosa, porque eu tive muitos desafios, como todo mundo tem. Só que eu enfrentei os desafios com conhecimento. Então, a caminhada não era uma caminhada de vítima, era uma caminhada de uma pessoa que sabia que estava aprendendo para poder evoluir. E teve constância nesse aprendizado, Sim. Né? E aplicar tudo isso. Sabe, isso? Denise, você tocou num ponto muito importante. Constância. Quando as pessoas fazem terapia comigo, dentro do processo, tem um processo de limpeza mental, né? Cancelamento de emoções, de sentimentos negativos, né? Desde a infância até a vida daquele indivíduo naquele momento. E também coisas que ele já trouxe com ele, no DNA, etc., subconsciente, enfim.
E quando nós terminamos esse trabalho, que é feito em 7 sessões, apenas de 2 horas, eu entrego a ele a ferramenta dele praticar no dia a dia dele o cancelamento, porque a vida dele vai continuar. Ele vai, como líder, ele vai continuar participando de reunião, tendo embates, às vezes, com os comandados dele. A mãe de família vai continuar a vida dela, com filhos, enfim. E você teve um embate com alguém, teve uma discussão, ou teve um acidente, alguma coisa que mexeu com você, com o seu equilíbrio, sai daquela situação, reveja aquela situação. O que eu senti? Nossa, eu senti medo, eu senti raiva, eu senti minha autoestima lá embaixo, eu me senti inferiorizada. Anote cada um desses sentimentos e cancele cada um deles com a técnica que eu dou para cada um que eu atendo. Por quê? Por que você tem de cancelar cada sentimento? Por que você não? Por que a senhora não ensina a cancelar o episódio de uma vez? Não poderia. Porque dentro daquele episódio está gravado. Cada sentimento daquele, ele vibra numa frequência elétrica diferente. Hipoteticamente, o medo pode vibrar em 20 Hz de energia, já a vergonha em 30 Hz, enfim. Você tem de cancelar um por um. Quando você termina de cancelar a energia daquele episódio, acabou. Você sai dali, pode cruzar com aquelas pessoas e já não sente nada. Isso é aprender a lidar com a energia, né? E isso é mudar a vida. Porque quando eu sou senhor da minha consciência, eu já não sou mais dirigida, não sou mais conduzida pelo meio ambiente, né? Um exemplo, por exemplo, as pessoas antes de terem esse conhecimento, elas fazem alguma coisa para alguém e elas esperam reconhecimento. E quando o reconhecimento não vem, às vezes vem até uma ingratidão, elas sofrem, né? Puxa, mas eu fiz tanto por aquela pessoa e olha a ingratidão que essa pessoa me fez. Não faça nada esperando nada. Faça porque você quer fazer. Faça porque é bom ajudar. Faça porque faz bem a tua alma. Mas não espere nada de ninguém. Porque enquanto você esperar por reconhecimento, você é escrava do outro. E se o outro não te dá reconhecimento, você fica triste, né? Você sofre. O teu coração sofre, o teu fígado sofre. E para quê? Para que eu preciso, como um espírito criador, viver esperando que a pessoa reconheça que eu fiz aquilo? Eu fiz porque eu quis, porque foi bom fazer. E na lei, na sexta lei, causa e efeito, quando eu faço algo bom, ele vai voltar para mim, né? E quando eu faço algo errado, também vai voltar para mim. Então, o fazer deve ser feito sem expectativa. Deve ser feito porque eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia, independente do que o outro vai me dar de retorno ou não. Então, isso é inteligência espiritual, entendeu? Perfeito. Não tem nada a ver muito com religião, né? Com dogmas, nada de dogmas, né? E eu acredito que o ponto em que o ser humano está chegando, ele vai partir para esse conhecimento e vai se libertar de muita crença limitante. As crenças limitantes acabam com as pessoas. E, infelizmente, nos dogmas tem muita crença limitante. Então, eu vejo hoje com grande alegria, ainda tenho alguns anos aqui no planeta, e sei que serão anos muito felizes para mim, porque eu vou ver a humanidade
mudando em muitos aspectos. Ah, mas a Terra, de repente, vai ser o céu aqui? Seria se todo mundo mudasse, né? Mas não é. É lento, a mudança é lenta. Mas se a gente pensar que há alguns milênios atrás o grande público não falava disso. Então, hoje estamos aqui reunidas, pessoas comuns, da vida comum, falando sobre inteligência espiritual. E isso é maravilhoso. A senhora falou um ponto aí, que é a libertação, né? O conhecimento, ele liberta, o autoconhecimento, ele liberta. E uma vez eu li também que a liberdade traz medo para as pessoas. Então, assim, o que a senhora falaria, no caso, para controlar esse medo? Eu acho que muitas pessoas não buscam esse conhecimento. Eu não quero conhecer o maior, porque eu não sei como que eu vou lidar com isso. Eu não quero me autoconhecer, que é melhor colocar a culpa no outro, como a senhora falou, né? Criar uma expectativa no outro. Então, como que a gente também pode, assim, com práticas, além de tudo que a senhora falou, de todo esse conhecimento, de livros, mas com práticas no dia a dia, que a gente possa combater esse medo e começar a trazer essa autorresponsabilidade? Primeira coisa, você tem de voltar para dentro de você. O que acontece aqui fora é o resultado do interno, né? É o resultado dos teus pensamentos, né? É o resultado do que você está imaginando, você está criando. Nós criamos todo o tempo. Nós somos criadores de realidade. Só que como nós não temos conhecimento disso, não sabemos disso, nós vamos criando barbaridades, né? E eu brinco que às vezes é mais fácil criar o que não é bom do que o que é bom, né? Sim, que a gente foca tanto no porque ruim, eu estou com raiva de fulano, aí eu cultivo a raiva, né? Pior ainda, pioro a coisa, quero me vingar, né? Eu diria que a pessoa para encontrar realmente, para descobrir a inteligência espiritual dela, ela tem de ser uma pessoa autorresponsável. Tudo que acontece com você, querida, é responsabilidade sua. Como tudo que acontece comigo é responsabilidade minha. Quando você deixar o vitimismo, quando você deixar a coisa de que eu fiz isso por causa de fulano, né? Ele provocou isso na minha vida, né? Então eu terceirizo para o outro, né? E quando eu não consigo terceirizar para ninguém, eu digo, não, mas é a vontade de Deus. Porque Deus quis assim. Aí eu terceirizo para Deus, né? Então, eu tenho de me tornar um ser autorresponsável pela minha vida, pelas minhas atitudes, pelo que eu faço. Eu tenho de me olhar, eu tenho de me respeitar e eu tenho de me amar muito. A gente tem de se amar muito, né? Eu, dentro dos mestres que eu estudei, Jesus Cristo foi o mestre que eu achei o mais completo de todos. E ele dizia, né, que aliás Platão já dizia isso, Sócrates também. Mas o Cristo disse com muita ênfase: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse para você amar mais o outro do que a você, não. Ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não se amar, como é que você vai amar o outro? Como é que você pode dar uma coisa que você não tem? Se você não tem nem por você, como é que você vai amar o outro, né? Então, isso tem de ser uma coisa importante para nós, sabe? Cuidar bem desse corpo, ter uma boa alimentação, praticar um esporte. Não é cuidar só da parte do espírito, não, é cuidar aqui da matéria. Conjunto, é com isso aqui que nós estamos nos expressando. Né? É o templo que esse espírito divino está se comunicando aqui nesse plano material. Então vamos nos cuidar bem, né? Cuidar do nosso cabelo, né? Ter prazer em se cuidar. Quando eu vejo uma mãe, às vezes mãe de família, acontece muito, com criança pequena, e a mãe dizer, eu não ligo muito para mim. Nossa, minha vida é os meus filhos. Eu fico preocupada com essa mãe. Porque aquelas crianças precisam dela. E se ela não se cuida? Precisam dela bem. E daí, dali a pouco, essa mãe morre. E aquelas crianças ficam aí, ao léu. Então, eu primeiro preciso me amar, né?
eu preciso me cuidar. No avião cai a máscara, primeiro eu tenho de colocar em mim, para depois eu colocar na criança ou na pessoa que eu estou cuidando. Esse exemplo é perfeito, um exemplo também quando eu volto para os líderes, né? Adoro os líderes. Quando o líder também ele não consegue enxergar muito, agora bem mudado bastante, mas teve um período que as pessoas não se culpavam por ter horas de lazer. Não, eu tenho que ser ocupado 100% da minha agenda, né? Parecia que era uma competição de quem tinha a agenda mais cheia, quantas reuniões eu tinha por dia, você já acordava, eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho 8. Parecia que aquilo ali mostrava a importância da pessoa. E quando essa pessoa ia para um lazer ou algo do tipo, uma folga, ou até no final de semana, parece que vinha uma culpa, eu posso falar por mim, assim, né? Não vou falar por todos, mas parece que vem uma culpa de, eu não estou sendo produtivo. Né? Então, acho que isso também cabe com a É verdade. As pessoas, às vezes, elas trabalham tanto, elas se preocupam tanto em até mostrar o trabalho, né? O chefe, eu preciso mostrar para o meu chefe que eu trabalho. Ótimo, trabalhe, seja eficiente, tenha excelência no seu trabalho. Mas não é só o trabalho, a vida não é só uma coisa. A vida é trabalho, é lazer, é sono, é descanso, né? Então, a cada tempo, dê o seu tempo, né? E cuide da sua parte espiritual, que é a minha parte espiritual. Faça meditação, né? Faça relaxamento, tome banho de mar, né? Fui fazer hoje. Ande numa floresta, vá para um parque, ande com o pé no chão, na grama. Quando você anda numa grama, você descarrega um monte de elétrons, vão para a Terra. É uma limpeza energética. É um ato tão simples, né, que a gente acaba esquecendo. Muito oração. Quando a oração nem se fala, por quê? Porque você descansa o cérebro, né? Já há estudos na neurociência que mostram quando uma pessoa está em estado de oração, há uma área do cérebro que eles estão chamando o ponto de Deus, né? Onde o sangue pulsa mais, né? Então, veja que a neurociência, a ciência como um todo, está se voltando para esse lado do invisível. Como é que funcionam essas energias, né? Então, entender esses processos, eu acho que, aos poucos, as pessoas vão acordar, que é a coisa mais importante da vida delas, né? Às vezes eu vejo uma pessoa falando de cursos, às vezes tem um bom curso, e ela diz, mas eu não posso ir, porque, sabe, eu não tenho dinheiro. Tá? E eu fico com compaixão da pessoa, porque eu sei que ela está preocupada, o dinheiro está pouco, mas ela não faz nem ideia que se ela fosse aquele curso, se botasse aquele curso em prática, muitas vezes ela mudava completamente o processo financeiro dela. Mas ela fica com medo de ter, o medo é tão grande, a escassez na mente dela é tão grande, que ela fica apegada naquilo. Então, é todas essas transformações que o ser humano tem de... E muitas vezes essa pessoa que tem medo de investir no seu autoconhecimento, ela gasta isso com outras coisas supérfluas. Sim, mas é lógico, ela vai num jantar, ela vai... Vícios. Às vezes, um gastos bobo, vou comprar aquela blusa, aquela coisa que às vezes nem usa, Sim. né? Então... Aquele sapato, aquela comida. Então, quando as pessoas acordarem para isso verdadeiramente, você pode ter certeza, vamos ter uma grande mudança nesse planeta. Não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta, né? Deixaremos de ser escravos uns dos outros para serem realmente líderes de si mesmo e liderar de forma consciente, verdadeira os seus liderados, né? Sim. Vou contar um pouquinho da nossa experiência, né? Lá em outubro, que nós estivemos juntos pela uma manhã toda com a Dona Socorro, e ela tocou nesse ponto de responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Como isso tocou no nosso grupo, né? E assim, o que eu vou dizer aqui é a minha experiência que eu tive naquele momento e como eu vejo, né? Nós fizemos todo o planejamento de 2025 e saímos de lá com a certeza que ele vai ser cumprido. Então, essa conexão, né? Com a mente,
com o visualizar e com sentir, com o que nós planejamos, ficou muito em evidência. E saímos daquele encontro com a certeza que o nosso planejamento vai ser executado. E por mais que audaciosas as metas fossem, nós não ficamos naquela dúvida, mas será que vamos dar conta, né? Foi, acreditamos, vai acontecer. E vai acontecer, Vai querida. acontecer. Olha, essa fonte criadora, quando nos criou, ele disponibilizou 3 coisas que nós temos dentro de nós para criar a vida que a gente quer. O que foi? O pensamento, a imaginação e o sentimento. Como é que eu crio? Eu crio através do pensamento. O que eu desejo é um pensamento, é uma possibilidade, é uma onda aqui que sai de mim de possibilidade. E eu começo a ver, a visualizar, com os olhos fechados. Eu estou vendo, vamos pegar aqui um objeto, só para dar o exemplo. Eu quero aquele carro, e eu visualizo aquele carro que eu quero. E a cor do carro. E como é bonito o meu carro. Eu já começo a me apossar daquele carro. E aí eu saio da imaginação para sentir que eu já sou dona daquele carro. E eu estou viajando com a minha família dentro do carro. E eu olho e vejo, eu sou um homem, estou dirigindo, vejo a minha mulher aqui do lado. E vejo ela bonita, sorrindo. Quando eu saio da visualização para o sentimento, que é no coração, naquele momento, aquela onda, que era uma onda de possibilidade, ela sofre o colapso da onda. E ali ela se torna partícula material. Por isso é que os físicos dizem que a onda é onda e partícula ao mesmo tempo. E quando eu faço isso, eu trago para a realidade o carro, né? O universo vai trazer as oportunidades para mim ter aquele carro que eu criei, né? Então, entender isso, que nós criamos, do mesmo jeito que nós criamos o carro, nós também criamos uma coisa bem ruim na vida da gente. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa, eu não gosto daquela pessoa, e eu fico emitindo ondas de que ela se dê mal na vida. Olha, eu vou te esperar na volta do caminho, você vai ver o que vai acontecer com você. Vai pagar. E isso no mundo corporativo, não que você deseja o mal para o outro, né? Mas existe essa coisa de não simpatizar. A competição leva a isso, a competição, tudo, né? E o que acontece com isso? Aquele indivíduo, eu consigo atingi-lo. Só que depois eu vou explicar como é que eu consigo atingi-lo. Se ele também estiver com raiva de mim e estiver numa vibração baixa, porque tudo isso é vibração. Estou numa vibração, uma frequência muito baixa. Aí o outro tem muita raiva de mim, opa, eu entro na mesma frequência. E aí, tanto eu vou estar ruim na vida, como ele também. Mas se ele está aqui me desejando muita coisa ruim, etc. Mas eu estou vibrando numa frequência alta. Eu estou vibrando, né, lembrando dele, olha, Deus ajude fulano. A gente teve aquela discussão, foi uma coisa tão triste, mas, olha, quero de coração que ele se dê bem na vida. Veja, eu estou numa vibração alta, ele está numa frequência baixa, o pensamento dele vem, mas não me atinge. Volta inteiro em cima dele. E eu estou mandando para cá, para ele, mas não encontro ele. Volta inteiro para mim. Agora, se nós dois estamos na mesma frequência baixa, essas duas ondas vêm, tá, e se batem. E os dois recebem na mesma hora. Sim. Então, tudo é frequência, porque vivemos num mundo de energia, né? Vibrando em diferentes frequências. Essa mesa está vibrando numa frequência. Por isso nós temos que ter também cuidado com os nossos objetos, respeito pela cadeira que eu sento. Ela é composto de átomos. Ela é energia pura, como eu também sou. Tudo é energia. Então, olhar para a vida de outra forma, né? Olhar para a vida sabendo que o que eu penso faz a minha vida.
Como Buda dizia, o homem é aquilo que ele pensa, né? E todos os grandes mestres, tudo isso que agora está explodindo com a física, etc., os mestres já diziam há 3.000 anos atrás, né? Antes do Cristo, que veio para explicar para a gente, mas foi muito mal entendido, porque imagina que hoje é difícil, né? 2024 anos atrás devia ser tremendamente difícil. Mas ele deixou, a palavra dele foi tão forte que tudo que ele dizia, o que ele dizia sobre fé? Ter a fé que remove montanha. Acredita que aquela montanha vai mudar de lugar e ela vai. Vai vir lá uma construtora, vai derrubar a montanha e ali vai ter prédios e tá, enfim. Um dia ela muda. Mas a verdade é que você não vê isso acontecendo. A fé é uma força invisível, é uma energia invisível. Mas quando eu acredito em mim, eu digo, eu sou capaz, eu vou fazer isso. E eu tiro de mim todas essas crenças limitantes, essas raivas, esses medos, essas angústias. Aí eu vou tranquilo, que eu posso, né? A fé é o oposto do medo, né? Exatamente, é o oposto, tá né? A fé e o medo, né? Sempre, em tudo tem dois lados, né? Tudo isso está nas 7 leis, né? Está no ritmo. Dona Socorro, como é que faz para participar desse curso das 7 leis de Kybalion para líderes? Eu vou estar dando esse curso agora em São Paulo, né? No final de novembro, vou estar dando 2 cursos, né? Para um grupo de mulheres e um grupo de pessoas. Esse curso eu dou para apenas 16 pessoas cada vez. Os meus cursos não são para grandes públicos, porque a minha intenção é que quem faça esse curso realmente absorva. Então, é para as pessoas participarem, para que a gente converse, como nós estamos conversando aqui, que cada um se coloque. Então, eu não posso ter um monte de pessoas, porque perderia a função principal, que é internalizar na consciência. Então, são 16 participantes apenas a cada curso, né? Em São Paulo, quais são as datas? 23 e 24 de novembro. 23 e 24 de novembro. Estamos abrindo as inscrições, né, para o dia 24. E 23 já está fechado. 23 o pessoal está trabalhando, mas deve ter algumas vagas. E aqui, para a gente? Aqui eu vou estar dando em Fortaleza no dia 30 de novembro, né? Ali na Avenida Santos Dumont, no 2828, aquele edifício Santos Dumont. Lá a gente dá também, é só 16 pessoas. Nós vamos colocar aqui na descrição, né, todos os dados para quem quiser estar procurando a Dona Socorro para esses cursos ou para outros. Mas dizer que nós estamos no final do ano, né, querendo, né, virar 2025 já com uma agenda grande, com os nossos propósitos, né, para 2025, tudo programado. E para quem realmente tem esse costume de fazer, né, já todo seu planejamento estratégico para 2025, a hora é agora. E mulheres de gás, se preparem, porque o nosso planejamento estratégico de 2025 foi pensado, foi visualizado, foi sentido e está bombando para 2025. Vocês vão ter energia. Cheio de energia, muitas novidades, né, Rita? Sim. Muitas coisas boas que vão acontecer para todas as mulheres de gás que estão com a gente. E só querendo assim finalizar, eu gostaria que a Rita desse uma palavrinha para as mulheres, né, que estão nos seguindo, nos assistindo, com uma palavra de, vamos dizer assim, esperança para 2025, para que elas, como a Dona Socorro fala, né, ter a consciência de tudo que mexe com a gente, na nossa mente, que vai ajudar a gente a cada vez mais ser grandes profissionais e líderes. Eu queria dizer que quem puder e quiser, busque
esta mentora. Para mim, ela é muito mais do que uma amiga, de que uma parceira de trabalho, ela é uma mentora. Quem quiser construir suas intenções de vidas para 2025, eu super indico. Eu tenho todo o exemplo para dar. Quem quiser pode me procurar. A minha família, ela me ajudou, assim, além do que eu esperei algum dia. E é isso que eu quero dizer. Busquem aquilo que vocês desejam e busquem ajuda. E ela é a pessoa ideal para isso. Obrigada, Rita. Dê uma palavrinha para as nossas meninas que estão nos escutando. Acho que reforçando o que a dona Socorro falou, acreditem. Não acho que isso aqui tudo é conversa de louco, né? Que muitas pessoas ainda acham isso. Acreditem no potencial que vocês têm. Acredite na força do conhecimento, do autoconhecimento, que eu falo com prova viva que se eu tivesse um pouco a consciência que eu tenho hoje, eu ainda estou longe de ter a consciência que a dona Socorro tem, mas um pouquinho do que eu já tenho hoje, há anos atrás, quando eu estava no olho do furacão como líder, eu tenho certeza que teria sido de uma forma muito mais leve. Então, para todo mundo, tanto líderes como donas de empresas, próprios colaboradores, faz muita diferença. Que o que você tem dentro de você reflete em todo mundo que está ali com você, seja na sua equipe, seja nos seus liderados, seus filhos, enfim. Então, comece tentando mudar você primeiro, para depois não mudar o próximo, mudar você e refletir no próximo. Mulheres de Gás, curtam, sigam a nossa página, comentem, dê dicas do que vocês querem escutar para 2025, que a gente vai ter uma programação imensa de podcast. E, dona Socorro, eu só tenho que agradecer por tudo, pelo momento que você teve com a gente lá em outubro, o nosso planejamento. Foi assim, um divisor de águas para a gente. A gente estava sonhando, mas com a sua presença, com seus conselhos, a gente sonhou muito mais alto. E com a fé, acreditando que tudo vai se realizar. Muito obrigada e espero que as pessoas realmente encontram todo esse conhecimento que a gente procura para evoluir. Eu quero só finalizar, sim, Denise. No mês de dezembro, no início de dezembro, eu vou estar dando aqui em Fortaleza o curso Pensamento Iluminado para Jovens. Também só são 16 jovens. É o máximo de pessoas que eu coloco nos meus cursos. Qual é a faixa etária de idade, dona Socorro? A faixa é de 12 a 16 anos, né? É a faixa difícil da vida do ser humano, né? Porque todos nós já fomos um dia adolescentes. E é um momento, às vezes, decisivo na vida da pessoa. Tragam seus filhos, que eles vão realmente ter uma boa iluminação mental nesse curso. Faz uma diferença muito grande na vida do jovem. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui com as Mulheres de Gás e dizer que torço muito por todas e tenho certeza que esse grupo vai ser muito conhecido nesse Brasil afora. Nós também Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada. Obrigada.